Muito bem, então estamos iniciando nossa aula de hoje. Vocês podem ver que a minha voz está meio estranha, né? Então, inicialmente agradeço a compreensão de todos, né, para a gente fazer essa aula hoje online. Estou sem áudio? Não? Tá funcionando aqui, Aline. É? Acho que é minha voz que está ruim mesmo aí, Letícia. Ou ver alguma coisa no teu computador, talvez a tua. Isso, às vezes o. Boa ideia, Flávia. Às vezes o Meet dá um bugzinho que some o áudio, né? Entrando e saindo, às vezes resolve. Então, pessoal, vocês podem ver pela minha voz, né? A gente está aqui na minha casa com um surto, eu e meu filho com H1N1. Ele foi diagnosticado ontem, né? Eu falei para vocês que ele passou com febre e tudo mais. E então dá para. Ele foi positivado, né? Fez o exame, não está com Covid, mas está com o vírus da gripe, né? Da gripe A. Então, pessoal, fica aqui a dica, a sugestão: façam a vacina. Sei que a vacina não está liberada ainda nos postos, mas quem tiver condições, faça, pague, né, para fazer a vacina. Eu tinha liberado desde o dia 11 de maio para professores, não fiz, fiquei enrolando, né? A gente se preocupa com a Covid, mas está a gripe aí num surto muito grande. Só para terem uma ideia, a médica que atendeu ele falou que não tem mais Tamiflu na cidade, então, de tal modo, né, que está super um grande surto de. Ah, a Gabriela está dizendo liberou para geral. Pois é, eu tinha visto alguma notícia sobre isso, né? Eu estava esperando, né? Esperando liberar para geral, para irmos nós dois lá já fazer os dois, mas poderia ter antecipado, pelo menos no meu caso, e ter, né, feito a vacina paga para ele, mas não acabei enrolando e não fazendo nessa função de esperar para liberar. Mas então está liberado para todo mundo, pessoal. Então, por favor, façam, porque é complicado. E o Luca, colega de vocês também, mandou mensagem dizendo que também estava com uma febre de 39 graus. A febre é muito alta, derruba a pessoa mesmo. Eu, felizmente, não tive febre, mas meu filho teve febre altíssima ontem. Hoje equilibrou, né? Dormiu a noite toda, está dormindo até agora, recuperando da febre. A Crisiele também está mal. Ah, não é fácil, olha, derruba mesmo. Mas estamos melhorando, felizmente. Bom, em função disso, pessoal, a médica até falou que, por não estar com febre, eu estaria liberada para dar aula presencialmente, né? Com máscara. Só que, né, pessoal, a gente sabe aquela nossa sala apertada, fechada, eu não me sinto à vontade, né? Vai que, mesmo com máscara, transmita alguma coisa para vocês, eu iria me sentir muito mal. Então, a ideia é amanhã a gente fazer online ainda, se vocês concordarem, né? Imagino que todos estejam de acordo, porque ninguém quer passar por esse perrengue, né, de estar com gripe. Então, tirem o dia amanhã para fazer a vacina. E eu vou solicitar para vocês, então, para que nós tínhamos previsto, então, hoje a gente vai fazer a prova online, né? Daqui a pouquinho eu passo o link para vocês, mas antes, para a gente fazer as nossas combinações aqui, eu iria fazer uma edição com vocês amanhã daquela matéria que vocês produziram, tá? Mas, em função da edição online ser mais complicada, eu iria propor para vocês para a gente fazer, de fato, aquilo que está previsto no Moodle para fazermos amanhã, que é vocês fazerem a pauta, tá? Então, a ideia é a vocês fazerem a pauta da reportagem que vocês vão ter que entregar na disciplina. Então, assim, pessoal, nós, como vocês sabem, na semana que vem nós vamos ter feriadão, então nós não teremos encontro, e na outra semana vocês já vão começar a produzir a reportagem da disciplina. Então, a ideia é que amanhã eu vou deixar, então, hoje, daqui a pouquinho eu já deixo o link liberado no Moodle. Então, a aula de manhã vai ser para vocês elaborarem a pauta dessa matéria que vocês vão desenvolver. Lembrando que vai ser uma reportagem telejornalística no modelo dessa que a gente vem trabalhando, vocês elaboraram um script
né, de uma reportagem fictícia outro dia, então agora a gente vai elaborar uma reportagem de verdade, né? Vocês podem escolher qualquer assunto, a pauta é livre, pode ser inclusive a liberação da vacina da gripe, esse surto de gripe, fica aí a dica, né, de uma pauta quente para o momento, mas pode ser o assunto que vocês quiserem. Lembrando que, para ter o suporte e o apoio da equipe do Estúdio 21, porque nós temos os equipamentos, né, o laboratório disponibiliza, o João Vitor, né, que fez a gravação com vocês da passagem, a nossa equipe fica à disposição para acompanhar, porém, as entrevistas, gravação de imagens de apoio e passagem terão que ser no âmbito da UFSM, do nosso espaço do campus Camobi, tá? Para a gente poder acompanhar. Ah, professora, mas a gente quer fazer uma pauta lá no centro. Ok, pode fazer a pauta no centro, porém a pauta no centro vai ter que ser com equipamento próprio, em função, né, do tamanho da turma, da necessidade de deslocamento, ou se vocês agendarem em outro horário com o Estúdio 21, também dá, tá? Mas aí vocês também têm que ver a questão do transporte, fica por conta de vocês a questão do deslocamento da equipe. Fica por conta, não. A universidade disponibiliza, tem os motoristas, né? Mas vocês teriam que entrar em contato com o setor de transporte, tem uma burocraciazinha envolvida, né? Não é nada de outro mundo, é tranquilo. Vocês precisam fazer um agendamento, né? Se for preciso assinar, posso assinar a solicitação de transporte e tudo mais, para vocês fazerem a pauta nesse lugar externo, ok? Mas, como a pauta é livre, vocês podem, então, priorizar para vocês fazerem algo dentro do campus. Então, fica mais fácil. Quem quiser fazer com equipamento próprio, professora, eu tenho uma câmera DSLR, né, fotográfica, pode ser, vocês podem captar o áudio com o próprio celular, e aí depois, no momento da edição, a gente junta o áudio com a imagem. Ok, beleza? Tendo cuidado, né, pessoal, de fazer toda a gravação. Vocês podem fazer a entrevista, se quiserem, pode fazer a entrevista pelo Meet, e aí depois, nos dias das gravações, vocês gravarem a passagem e os offs no campus, também dá, tá? Então, vamos pensando em possibilidades. Então, eu quero que vocês pensem nessas pautas, nessas sugestões, possíveis entrevistados, então precisam vir na pauta, abordagem do assunto, o que vocês pensam em termos de imagens para cobrir os offs dessa reportagem, a ideia de passagem, mais ou menos o que vocês têm na cabeça. Tudo isso precisa vir nessa pauta, tá? Então, eu vou disponibilizar o link para o Moodle, deixar lá a tarefa, né, com as instruções do que precisa constar nessa pauta, e o prazo para vocês entregarem isso é amanhã de manhã, então fica correspondendo à nossa aula prática de amanhã de manhã, tá? A princípio, amanhã de manhã a gente não faz o encontro síncrono pelo Meet, vocês vão elaborar essa reportagem, mas eu estarei à disposição. Quem quiser me chamar, tem meu número do WhatsApp, tá? Acho que imagino que todos estão no grupo da turma lá. Se alguém não estiver, tem o link para convite, né? Acho que está no Moodle, se eu não me engano. Se não tiver, vocês me avisem que coloco lá. E aí vocês, então, mandem essa pauta até amanhã. Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta no chat. A reportagem tem tempo máximo de duração? Se Rebeca, acho que seria a ideia da reportagem entre 2 minutos e meio, 3 minutos e meio, uma reportagem padrão de televisão, mas não tem problema se passar. Mas tentem não passar muito, pessoal, porque quando passa desse tempo, em geral, é porque a sonora ficou muito grande, né? Porque vocês pensem, ter um off desse tamanho, com tudo isso de imagem de apoio, é bastante coisa. E mesmo uma passagem, vocês viram a dificuldade que é gravar passagens longas. Então, uma matéria em torno de 2 minutos está super ok, tá? Para desenvolver um assunto né, em profundidade, 2 minutos, 3 minutos é bem super tranquilo, tá? Então, tentem cuidar essa questão do tempo para não ficar uma matéria muito longa e nem muito curta também, né? Senão fica uma notinha, uma nota pelada com uma sonora. Não. Vamos fazer, no mínimo, assim, pensando uns 3, 4 offs, uma passagem bem elaborada,
umas duas sonoras, necessariamente pode ser do mesmo, não precisa ser do mesmo entrevistado, mas um entrevistado um entrevistado que renda, né? Às vezes a gente entrevista alguém não rende tanto, ou rende muito, cuidar também para não ficar a sonora muito longa, dentro desse padrão das reportagens que a gente viu, né, ao longo da disciplina, estão de acordo. Tá, pessoal? Então vamos deixar a atividade de edição para ser na nossa matéria, na matéria que vocês vão fazer para a disciplina. Aí depois, no Moodle, tá lá organizadinho, né? O que nós vamos ter daqui para frente, depois no retorno do feriado. A primeira aula na quarta-feira já vai ser, na quinta-feira, aliás, já vai ser para vocês trabalharem no script, tá? Então, agora vocês vão entregar a pauta. Já ia explicar isso, Gustavo. Exatamente a hora que tu perguntou, eu ia explicar. Amanhã vocês entregam a pauta, que é a ideia, né? O que vocês querem abordar em termos de assunto, entrevistados, a passagem off. A ideia de fazer não é ainda o texto. O script vocês vão desenvolver lá na primeira aula, quando a gente retornar, então, presencialmente, depois do feriado, tá? Então, acho que vai ser dia 22, se eu não estou enganado. Acho que até vou abrir o Moodle aqui, pessoal, a gente dá uma revisadinha no nosso Moodle. Aí tiramos aqui qualquer dúvida sobre o nosso cronograma. Tá, pessoal? Então, confirmado. Amanhã não teremos aula presencial, mas sim o envio da pauta através do nosso querido, amado, idolatrado Moodle. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Ai, meu Deus, está mandando abrir preferência do sistema. Pera, deixa eu ver essa janela, acho que fica melhor. Abrir uma guia. Aí. Aparecendo, pessoal? Beleza, então deixa eu rolar aqui para baixo, para a gente chegar na nossa aula. Tá, então lembrando aqui, 16 e 17 não teremos encontro. Antes disso, amanhã, então, essa reunião de pauta será online. Já vou até editar aqui e depois colocar. A gente vai fazer, então, enviar essa pauta pelo Moodle. 16 e 17 não teremos aula devido ao feriado. E 23 nós teremos a apuração das pautas e a redação do texto da reportagem. Isso durante os 2 dias aqui, dia 23 e 24. Então, não se preocupem em escrever o texto, tá? Se vocês quiserem já ir organizando algo com as fontes, não necessariamente vocês não precisam fazer, mas se quiserem ir avançando, podem fazer, porque nós vamos ter esses 2 dias aqui também para entrar em contato com as fontes, ver a possibilidade de data de entrevista, e a gente vai ter tempo para conversar também sobre as pautas. Vocês vão enviar para mim amanhã, aí eu já vou lendo, já vou repassar para a Cassi também, a Cassiele também vai nos auxiliar nesse processo, e aí na quinta, dia 23, a gente conversa sobre as pautas e vê direitinho com vocês a abordagem. Carla, as reportagens serão veiculadas em algum lugar? Boa pergunta, né? A princípio, não, elas são apenas para nosso exercício da disciplina, então fiquem bem à vontade, até é bom a gente ter elas veiculadas, mas isso também nos dá uma pressão, né, de ser, de tal formato, de tal jeito, tá? Então, aqui a ideia é vocês exercitarem mesmo todas as etapas, todas as características de uma reportagem, tá? Então, vocês aprenderem direitinho o que é cada elemento da reportagem telejornalística, e aí essas matérias vão ficar guardadas para quando vocês fizerem TL2, a gente também usar essas matérias no momento que a gente for fazer a decolagem do telejornal, que é trabalhada, então, na disciplina de telejornalismo 2. Então, essas matérias, por exemplo, quem fez TL1 comigo semestre passado, a gente está usando essas matérias para serem veiculadas, né? Veiculadas, entre aspas, dentro da decolagem do telejornal em TL2, tá? Então, em TL2, as reportagens, os telejornais a gente está transmitindo através do YouTube do estúdio. Então, aí, de alguma forma, são veiculadas, né? Não em uma emissora, mas através do YouTube do estúdio.
tá? E aí a gente pode disponibilizar as matérias também lá, quem quiser. A gente pode colocar lá, subir lá no YouTube do estúdio para ficar para o registro de vocês, né? Para os futuros portfólios, o que seja. Ok, pessoal? Alguma dúvida, então, em relação a essa atividade de amanhã? Tá? Porque aí amanhã a gente não se encontra aqui no Meet, né? Já fica, eu vou deixar gravado aqui as orientações, se alguém precisar das orientações amanhã, fica à disposição lá na gravação dessa aula de hoje, ou também pode me chamar daí pelo WhatsApp, qualquer dúvida. Certo? Vamos para a prova, então? Ai, que ruim, pessoal. Eu não estava com saudade da aula pelo Meet. De forma alguma. Deixa eu fechar aqui, que daí eu já vou liberar aqui o link. Vamos permitir aqui. Pá. Ai, perdão, pessoal, só um pouquinho, que eu estou me embananando aqui. Ativar a edição, aqui liberar o link para vocês do Forms, tá? A nossa prova vai ser pelo Google Forms. Então, aqui está o link, já deixei ele disponível no Moodle. E está disponível também aqui no nosso chat. Opa, colei tudo errado aqui. Agora vem. Se alguém não conseguir abrir, me avise. Mas eu acho que está configurado para abrir apenas com o e-mail institucional, se eu não estou enganada. Se vocês abrirem com outro e-mail que não seja institucional, vocês me avisem que eu preciso dar permissão lá, tá? Se eu não estou enganada. Então, tentem abrir ali para ver se alguém tem algum problema, se todo mundo consegue visualizar. Tá? Então, leiam atentamente as questões. Tem questões de múltipla escolha, tem uma questão que é para escrever. Deu para entrar com o normal? Ah, beleza, então tá configurado para que qualquer e-mail abra. Fale, Gustavo. Tu levantou a mão? Ou foi sem querer? Não, era mesmo para dizer que deu para entrar com o e-mail normal mesmo. Ah, show, perfeito. Então tá. Porque esses tempos estava meio configurado padrão, eu acho, criando o formulário pelo e-mail institucional, né? Como eu crio pelo institucional, estava meio que configurado como padrão para que só os institucionais pudessem acessar. Eu acho que eu mudei isso para que todo mundo pudesse entrar. Ok, pessoal? Mais alguma dúvida? Questão? Não? Era isso? Tá? Então, eu vou encerrar a chamada aqui, para que vocês possam fazer a prova, mas vou permanecer online. Então, qualquer coisa dúvida que vocês tiverem, me chamem lá pelo WhatsApp e fico à disposição de vocês, tá? E assim que vocês finalizarem, não esqueçam de colocar o nome, de subir lá o formulário para que eu possa visualizar também depois o e-mail, através do e-mail. E, bom, pessoal, então, e aí amanhã vocês também, qualquer coisa, me chamem, tá? Obrigada, pessoal, obrigada pela compreensão. Ah, tá, o tempo da prova é até o final do horário da aula, né? Então, até meio-dia e pouco, vocês podem enviar, mas acho que vocês conseguem bem antes disso. A prova tá bem sintética, tá? Obrigada pelos desejos de melhoras aí para vocês que também, né? A Cris, que também tá na mesma situação. Cuidem-se, pessoal, vacinem-se, tá? Não vamos deixar esse vírus da gripe nos judiar tanto. E seguimos em frente, tá? Nos reencontramos pessoalmente lá no dia 26, 23. Certo? Obrigada, pessoal. Muito obrigada mesmo. Obrigada pela compreensão também com essa voz horrorosa, que sinto muito, vai ficar gravado depois. Abração. Valeu. Tchau, tchau.